Neste quarto vídeo da série, vamos tratar sobre as possibilidades que muitas vezes são colocadas para os pastores e estas contribuem para o seu adoecimento mental. As possibilidades que eu falo são os aspectos do trabalho e do manejo do pastor frente aos seus desafios, ao seu cotidiano e às questões inerentes também a ele na relação com a sua membresia ou pastoreio. Quando você pensa sobre essas questões relacionadas à saúde psicológica de pastores, é preciso pontuar questões fundamentais. Primeiro, o pastor está num trabalho que lida diretamente com pessoas. Você pode me dizer assim, por que essa questão de lidar diretamente com pessoas é um fato importante? Porque quando o pastor está ali lidando com pessoas, ele não consegue escolher, ele não tem como a capacidade de dizer assim, quem vai vir conversar comigo e quem não vai. Ele não pode chegar numa igreja e proibir alguém que queira ali, muitas vezes, tentar buscar um apoio emocional, uma questão da sua vivência espiritual, compartilhar algo da sua vida, que esteja ali relacionado tanto a ele, aquela pessoa como seu sujeito, como também as suas questões pessoais, subjetivas da sua história de vida. O pastor torna-se então uma pessoa que fica vulnerável a todas essas circunstâncias. Ele recebe pessoas cultas e pessoas iletradas, pessoas que têm uma condição financeira abastada e outros que vêm buscando uma ajuda financeira. O pastor lida com pessoas que estão querendo constituir uma família e pessoas que estão também buscando dar um fim ao seu relacionamento. Você vai encontrar pastores que vão ajudar filhos na relação com pais e pastores que estão também atendendo pessoas que estão com questões junto aos seus filhos e filhas. As nuances e as contradições, as discrepâncias, elas são muitas na questão da relação do pastor. O que seria as contradições, vamos podemos dizer, é aquela pessoa que chega ao pastor dizendo que vai ajudá-lo, mas na verdade ela vem carregada de problemas. A pessoa que chega dizendo que pode fazer isso pela igreja, mas na verdade ela está querendo que a igreja faça algo por ela. Isso também faz parte da relação, claro, de todos o ser social, porque tem pessoas que estão sempre aí precisando de uma ajuda e muitas vezes de maneira muito urgente, e na igreja ela encontra esse apoio de irmãos e irmãs, como assim é chamado a nomenclatura dos fiéis, junto à comunidade religiosa, que vão tentando também colaborar com aquela pessoa a qual chega até a igreja sem saber o que vai fazer ou como vai fazer e precisando muitas vezes de ajuda em todas as esferas da sua vida. O pastor fica então aberto para todas essas circunstâncias. Tais circunstâncias trazem ao pastor preocupações, porque ele recebe mensagens, ligações, atende pessoas, escuta através de outras pessoas, problemas de outras pessoas, como se fosse uma terceirização de problemas. E, perante tudo isso, ele tem também as dificuldades do ministério. Essas questões relacionadas à sua vivência como sujeito faz com que a angústia, a preocupação e as dificuldades fiquem sempre presentes junto ao ministério pastoral. O pastor não pode fazer só uma confraternização no final do ano, dizer que acabou o expediente, trancar e colocar que estamos fechados para balanço. Ou então, pelo menos, dizer que vai ter um recesso e a igreja vai ficar sem realizar atividades durante aqueles dias, no sentido de férias. Isso não existe. Infelizmente, a maioria dos pastores não tem essa possibilidade. Um caso a igreja não teve ou ainda não desenvolveu essa cultura. Quando eu falo igreja, eu falo o termo genérico. Sabemos que existem as exceções. Que bom que já existem exceções, que servem como norteadores do que é importante para a vida de um pastoreio que está buscando ali realizar o melhor. Então você vai encontrar a questão relacionada à pressão e a questão do cansaço da estafa a qual o pastor é submetido. Esse processo de atendimento é extremamente cansativo. Por isso que você vai encontrar pastores que não conseguem mais desenvolver um atendimento na famosa aconselhamento pastoral, que dure mais do que 1 hora, 30 minutos às vezes.
Em alguns casos, nós encontramos pastores que começam a escutar e com 10 minutos ele não tem mais condição de estar ouvindo, porque a demanda de problema é muito grande. E nas pesquisas realizadas, constatei que os pastores, quando estão sobrecarregados dessas dificuldades, atestam a eles a necessidade de chegar para a igreja no domingo e falar que todas as coisas vão dar certo através da oração ou pelo exercício da fé. O pastor, então, fica numa condição que, além de atender inúmeras pessoas com problemas na semana, ele vai ter que no domingo chegar e falar sobre solução de problemas. Sendo que durante a semana, a sua vida foi preenchida por problemas. E agora ele chega no final de semana e vai dizer sobre solução de problemas. E quando eu falo solução de problemas, pode ser a esfera teológica que o pastor quiser abordar. Seja a questão do pecado, como é um conceito aí da martirologia na doutrina cristã, na sua constituição teológica, pode ser a questão relacionada a vitórias e conquistas sobre bens materiais, sobre questões do relacionamento, sobre a questão espiritual, qual seja a temática, qual seja o assunto, o pastor vai estar sempre tratando sobre questões relacionadas a problemas. E detalhe, quando não são problemas da terra, ainda são questões místicas, espirituais. Observa que essa questão ela é extremamente profunda e necessária de ser pensada. A relação ainda do pastor fica-se também com as questões administrativas. Se o pastor tem uma pressão psicossocial pela sua relação de atendimento à membresia e a pessoas que buscam ajuda na igreja, se o pastor tem as questões de trazer ali sempre uma ministração, uma homília, que seja relacionada a ajudar aquela membresia, você vai ter um terceiro elemento, que são os pastores pressionados pelas questões burocráticas e administrativas. Então encontramos dentro do ser religioso diferenças de comando ou governo eclesiástico. Nós temos uma categoria episcopal, que é a que prevalece no meio brasileiro, onde o pastor detém e todas as questões administrativas do poder estão centralizadas nele. Ele tem uma diretoria, tem assessores, mas a decisão final vem do pastor. Nós temos um governo eclesiástico baseado em congregacional, onde a membresia define algumas decisões de grande importância para a igreja. O quadro administrativo trata das questões, vamos falar assim, menores, e as questões maiores, macro, são resolvidas em assembleia. Nós temos um modelo de presbitério ou presbiterianato, onde um grupo de pessoas administra as condições e as questões da igreja. Mas observe que todas essas situações, todas estas relações, elas estão, de fato, ligadas à pessoa do pastor. Porque, embora seja um modelo congregacional, o pastor está ali, exercendo o pastoreio, mas as questões sempre chegam a ele, dos satisfeitos aos insatisfeitos, dos favoráveis ou dos contrários. Existe o que nós chamamos de uma política eclesiástica junto a esse processo administrativo. E, por favor, escute isso sem tentar demonizar ou fazer juízo de valor. Pense isso, que esse é o objetivo da minha série, de todas as minhas publicações, a partir de um crivo científico acadêmico, que essa é a minha proposta. E assim colaborar com esse trabalho. Você vai observar, então, que os pastores, junto a essas relações de dominação eclesiástica, no sentido da dominação de administração, a partir da categoria Max Weberiana, você vai encontrar uma ideia, infelizmente, às vezes muito incoerente sobre a questão do pastor. E quando eu falo incoerente é o seguinte, é porque as pessoas pegam algumas figuras e pensam que essas são a referência, quando na verdade, baseado nas minhas pesquisas, com dados, mais de 95% dos pastores têm dificuldades administrativas e financeiras. 95% no Brasil. Então você vai encontrar pastores que estão trabalhando por ajudas de custo, pastores que têm um salário que não paga suas contas, pastores que têm que desenvolver um trabalho paralelo ao trabalho eclesiástico, pastores que, mesmo que são presentes em campo de igreja de convenção, têm que atender uma demanda muito grande de pessoas e sempre ele está passando por dificuldades também na sua vida financeira, ou questões que, por mais organizado que ele seja, ele vai estar sempre ali querendo também ajudar pessoas, e isso faz com que ele venha se tornar ainda uma pessoa com muitas obrigações a mais do que ele já tem.
E aí você vai encontrar nesses modelos, também falando do presbiteriano, um modelo onde o grupo de pessoas que, embora esteja ali administrando, também a figura do pastor, ela torna-se uma pessoa de uma decisão muito importante para aquele grupo. No modelo episcopal, da mesma maneira também. O pastor, por mais que ele tenha a fluência ou todo o desaguar administrativo esteja sobre ele, a questão da responsabilidade é muito grande. E às vezes alguém pode até dizer, mas por que ele não distribui mais tarefas? É porque é muito difícil, na carreira de um pastor, a confiança. Porque a confiança é mais um potencializador para que o pastor esteja muitas vezes muito mais preocupado do que tranquilo. Porque a questão da confiança, do apoio, da relação de companheiros de luta, de trabalho no ministério, às vezes ela é muito restrita, na maioria dos casos dos pastores entrevistados e dos números pesquisados até aqui. Essa condição, às vezes, se dá pela experiência que o pastor já teve negativa com outras pessoas, então ele acaba projetando isso em outras pessoas, isso é outro vídeo a ser tratado. E aí ele não consegue mais desenvolver um trabalho de bem-estar. Também muitas vezes os pastores não estão preparados para lidar com isso. Ele não consegue ouvir um não, ele não consegue muitas vezes saber que tem um questionamento de algo que ele deveria pensar. Existe também uma questão relacionada à necessidade de mudança do pastor, de desenvolver aprendizagem, de saber que ele não sabe de todas as coisas. Ele tem que reconhecer essa sua fragilidade, essa sua limitação. E isso é muito bom, nós encontraremos isso na Bíblia com exemplos assim fabulosos, desde o período veterotestamentário às questões do Novo Testamento, descritas ali por apóstolos e por discípulos. Essa relação também na história da igreja perpassa todo o ministério cristão. Então, você vai encontrar esses pastores que estão numa questão muito difícil na relação social, nas questões da sua vida junto às obrigações litúrgicas da igreja e as questões administrativas. Esses três elementos, ou essas três questões juntas, elas potencializam o adoecimento dos pastores em alto grau. O pastor está preocupado e necessitando atender pessoas. O pastor está sempre buscando preparar um sermão, um estudo, e muitas vezes com limitações não consegue fazer isso, com o esmero que ele gostaria. Terceiro, o pastor lida com um peso administrativo eclesiástico muito grande. Tais circunstâncias fazem com que a sua vida esteja sobrecarregada, cansada, e aí situações de estresse, burnout, vêm acompanhar o ministro pentecostal, trazendo consequências para a sua saúde psicológica que são muito ruins, tanto para ele como sujeito, como para o seu ministério. Pensar sobre a questão da saúde psicológica frente a esses desafios do ministério faz-se urgente na carreira pastoral, em todas as denominações. Até nos campos que cristãos evangélicos, cristãos católicos e outras matizes religiosas. Os seus clérigos, seus sacerdotes precisam entender que essas questões elas estão presentes e perpassam a sua vida e, infelizmente, contribuem muito para o adoecimento psicológico de pastores. Esse adoecimento psicológico que nós estamos apontando, que já vem com alguns anos de pesquisa, também revela que quando os pastores não têm esse cuidado com a sua saúde psicológica, esse adoecimento vem começar a interferir em várias áreas do seu relacionamento. Pensar sobre a necessidade da saúde mental é entender que existe um método preventivo para o bem-estar do pastor, para o exercício do pastoreio, e um método de cuidado para aqueles que já estão sofrendo situações referentes ao seu trabalho, ao desgaste mental, emocional ou psicológico. A relação da saúde psicológica de pastores não é um tema para amanhã, é para hoje. Acompanhe o próximo vídeo. Até a próxima.